pessoal, preparados para mais uma especialidade? A especialidade de hoje é de répteis. Então quem gosta de cobra, de crocodilo, de tartaruga, essa é a especialidade, tá bom? Então vamos lá. Começar, o que é réptil? O que são répteis? Répteis são uma classe de animais vertebrados e tetrápodes e ectotérmicos, ou seja, eles não possuem uma temperatura corporal constante. Eles são todos amniotas, ou seja, animais cujos embriões são rodeados por uma membrana amniótica, e eles são encontrados em todos os continentes, apesar de suas distribuições compreenderem principalmente os trópicos e subtrópicos. A maioria das espécies de répteis, elas são carnívoras e ovíparas. Eles depositam seus ovos. E algumas espécies são ovovíparas e algumas pouquíssimas espécies são vivíparas. O primeiro requisito, ele pede então para classificar quais são as características que um animal ele precisa ter para ser classificado como réptil. Então é o seguinte, ele precisa ter o corpo revestido por uma camada espessa e impermeável, composta por queratina. Os pulmões, eles realizam trocas gasosas eficientes com o ambiente e eles possuem sangue frio. O tamanho desses répteis, eles variam. Alguns répteis possuem poucos centímetros e outros chegam a medir até 10 metros. E eles podem ser encontrados tanto em água doce, em ambiente marinho, mas principalmente em terra. E eles apresentam cloaca. O segundo requisito da especialidade, ele pede para responder então qual é a substância que impermeabiliza a pele dos répteis, ou seja, que evita que passe água pela pele dos répteis. Então é o seguinte, o nome dessa substância é queratina. A queratina, ela é uma proteína impermeabilizadora que faz com que a pele desses animais não perca muita água para o ambiente. Então, para vocês, a título de curiosidade, nessa imagem vocês podem ver que as cobras, elas possuem escamas. Os crocodilos e jacarés, eles possuem placas. E as tartarugas possuem carapaça. O terceiro requisito, então, da especialidade, ele pede para falar quais são as ordens dos répteis, citar 2 exemplos de cada. Então, é o seguinte, os répteis, eles possuem 4 ordens. A ordem dos quelônios, a ordem dos esquamata ou escamados, a ordem dos crocodilianos e a ordem dos riconcéfalos. A ordem dos quelônios, ela apresenta um casco formado por uma carapaça dorsal. Eles possuem conjunto de placas achatadas na região ventral chamada de plastrão. Eles possuem bico córneo, sem dentes, e a maioria dos quelônios é herbívora, mas há também os que se alimentam de outros animais. Eles são ovíparos e existem aproximadamente 300 espécies. Temos como exemplo de quelônios, então, as tartarugas, os jabutis e os cágados. A segunda ordem é a ordem dos esquamatas ou escamados. É a ordem dos ofídeos e lacertídeos, ou seja, cobras e lagartos. Entre os lacertídeos, os mais conhecidos são os lagartos, iguanas, calango, lagartixa que você normalmente vê em casa e camaleões. Eles se alimentam principalmente de artrópodes e outros animais pequenos. Já os ofídeos, eles são as cobras. As cobras, elas são ápodes, ou seja, elas não possuem membros. Elas não têm pernas nem braços. Elas são carnívoras e possuem no corpo escamas, como eu já mostrei para vocês no começo do vídeo. Há também as serpentes que produzem veneno e há as que são constritoras, ou seja, elas capturam suas presas e as esmagam. Tem o veneno de algumas cobras também que são usados em várias frentes de pesquisa para grandes possibilidades de produzir inúmeros produtos de interesse de comércio e na área de saúde. E existem aproximadamente 5.700 espécies. Então, nessa ordem, nós podemos conhecer a jararaca, jararaquilhoa, cascavel, a cobra coral, o camaleão, dragão de Komodo, lagartixa.
Todos esses fazem parte da ordem Escamados. A próxima ordem é a ordem dos crocodilianos, ou seja, dos jacarés e dos crocodilos. Eles são atualmente os maiores répteis viventes. Eles vivem próximos a ambientes aquáticos e eles colocam seus ovos na terra, no chão, cobertos com folhas. Eles possuem 4 patas curtas, com garras e uma grossa cauda. Essa cauda ela serve tanto para natação quanto para defesa. A pele deles é recoberta por placas córneas que são muito finas e maleáveis na região do ventre. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui o exemplo do crocodilo do Nilo, que é um dos maiores crocodilos, né? E o jacaré anão, que é bem pequenininho. Mas qual é a diferença então de jacaré e crocodilo? Eu não sei pra vocês, mas pra mim, dependendo da imagem, parece até que eles são muito parecidos. Mas é o seguinte, existe uma série de diferenças entre esses animais. Os crocodilos, eles geralmente são bem maiores e eles habitam em ambientes com água salgada. Também há diferenças em relação ao comportamento deles. Os crocodilos, eles colocam seus ovos em ninhos de lama e areia escurecida. E os jacarés em ninhos junto à vegetação cercada por água doce. Olha só a diferença. Um é na água salgada, com lama, e o outro é na água doce, com vegetação. E eles também possuem diferenças no crânio. E os crocodilos, ao fecharem a boca, eles expõem vários dentes ao longo da maxila, da mandíbula. Já os jacarés exibem apenas alguns dentes da frente quando estão com a boca fechada. E o focinho dos jacarés é em formato de U. Já dos crocodilos é em formato de V. Olha só quanta diferença. E mais uma curiosidade. Aqui no Brasil não existe crocodilo. Aqui no Brasil só existe jacaré, tá bom? E por fim, nós temos a ordem dos rincocéfalos. Os rincocéfalos, eles tinham bastante animais desses alguns anos atrás. Mas hoje, atualmente, só existem 2 espécies dessa ordem, que são os tuataras, que são encontrados em algumas ilhas que formam a Nova Zelândia. No passado eles eram bem diversificados, então existem bastante registro fóssil deles. Embora superficialmente eles sejam semelhantes aos lagartos, pareçam como lagartos, eles constituem uma linhagem diferente, que possui características próprias em estrutura e até sensorial, em hábitos e até na questão reprodutiva. Então aqui nessa imagem vocês podem ver, né, como que é um rincocéfalo, um tuatara, né, e agora o fóssil dele. O requisito 4 dessa especialidade, ele pede para você, desbravador, identificar pessoalmente ou em imagens uma tartaruga, um jabuti ou um cágado. Então eu vou apresentar para vocês as características de cada um e as diferenças para vocês poderem identificar. Então é o seguinte, eles possuem algumas diferenças características no corpo, nos cascos, nas patas e no pescoço, além do ambiente em que vivem. Dependendo da região, muitas vezes as pessoas podem confundir, chamar um cágado, um jabuti de tartaruga, mas na verdade não é. As tartarugas, elas podem ser tanto marinhas como de água doce. E os cágados, eles vivem apenas em água doce. Seu casco, ele também é mais achatado que o das tartarugas e possui um pescoço mais longo. Quando as tartarugas, elas recolhem a cabeça para dentro do casco, o seu pescoço, ele não dobra para o lado como o dos cágados, que ele curva, que ele dobra. E os jabutis, eles são terrestres e seu casco, ele é alto e as patas de trás, elas são cilíndricas. Então agora nessa imagem vocês podem ver uma tartaruga marinha, um cágado que ó, o pescoço dele está todo virado para o lado e um jabuti. O requisito 5 dessa especialidade, ele pede para você apresentar 15 répteis da sua região e dizer algumas características deles. Então é o seguinte, para esse vídeo não ficar longo, eu vou apenas citar o nome dos répteis da região sudeste e aí a gente vai fazer um outro vídeo explicando sobre cada um, tá bom? Então os 15 répteis da região sudeste é jacaré de papo amarelo, jacaré-açu, jacaré-anão, lagarto rabo de abacaxi, a iguana verde, o calango, que é Tropidurus itamberi, a nijuacanga, Tropidurus oreádicos,
Amphisbaena sanctarietae, ou seja, a cobra de duas cabeças, a jiboia contritora, Corallus cropane, a falsa coral, a cobra bola, a cobra d'água do litoral e o Helicops infrataniatus. Esses são então os 15 répteis. Fique ligado no próximo vídeo que a gente vai explicar sobre eles, tá bom? Vamos continuar então a especialidade. O requisito 6, ele pede para apresentar então 5 répteis venenosos de sua região e apresentar algumas características como habitat, alimentação, reprodução, ambiente e tudo mais. Então é o seguinte, eu vou dizer também para vocês os 5 répteis venenosos da região sudeste e aí depois no próximo vídeo nós vamos explicar sobre eles. Então os 5 répteis venenosos são Bothrops alcatraz, urutu, Micrurus coralinos, jararaca lhoa e cascavel. Então fiquem ligados no próximo vídeo, tá bom? O requisito 7, ele pede para explicarmos então o que fazer em caso de ser picado por uma cobra peçonhenta. Então é o seguinte, você precisa lavar o local da picada com água e sabão ou soro fisiológico, nada de tacar outra coisa em cima. Tem que manter o paciente deitado e o mais calmo possível, porque quanto mais agitado o paciente fica, mais o sangue se espalha e mais ainda o veneno se espalha e aí mais rápido morre. Também tem que manter o paciente hidratado, dando pequenos goles de água para ele. E uma coisa extremamente importante, você precisa procurar o serviço médico o mais rápido possível. Foi picado pela cobra, não fica em casa não, vai pro médico. E assim, quanto você precisa saber, identificar o que animal que te picou. Então se você tirar uma foto da cobra, puder levar ela morta, ou souber todas as características dela, vai ajudar muito o médico, porque quanto mais você souber, quanto mais rápido ele identificar qual foi a cobra que ele picou, mais rápido ele vai aplicar o soro antiofídico certo e mais chances de sobreviver a pessoa vai ter. Então, foi picado por cobra? Não fique em casa. Vai pro médico o mais rápido possível e tente identificar que cobra que foi que te picou, tá bom? Já falei então o que fazer e o que não fazer. Primeira coisa, não faça sucção no veneno, não tente chupar, porque isso não adianta nada. Só vai causar cenas constrangedoras, é a única coisa que vai fazer. Outra coisa, não faça tourniquet, não prenda o sangue, a pessoa pode perder um membro do corpo à toa. Não corte o local da picada, não vai adiantar nada você ficar fazendo corte na pessoa. O sangue sair ali não vai tirar o veneno. Não coloque folhas, pó de café, qualquer outra coisa na ferida. Você pode estar contaminando a ferida e piorando a situação do paciente. Não ofereça bebida alcoólica. Não dê qualquer medicamento para a vítima. E procure um hospital o mais rápido possível. E agora, o que fazer em caso de picada de cobra não peçonhenta? Então assim, no caso de você ter a certeza completa, você é um biólogo, você é especialista nessa área, e aí você sabe que não é uma cobra peçonhenta, então beleza, o que você vai fazer? Você vai parar o sangramento, você vai limpar o local, vai esterilizar o local da ferida, vai passar uma bandagem e vai procurar o auxílio médico. E tem que ficar atento à ferida para não causar infecção, alguma outra coisa. Agora, se você não é um biólogo, se você não é uma pessoa expert em répteis, você precisa procurar um médico o mais rápido possível. Não tem como ter certeza se o réptil é ou não peçonhento. Porque existem algumas pessoas que falam, mas a cabeça triangular e não sei o que. Isso pode até dar certo em alguns lugares, mas no Brasil, não. Aquelas características não vão definir certinho se é ou não peçonhenta. Existem cobras que vai falar que você vai achar que não é, mas é peçonhenta, então não se arrisque. Não tente adivinhar se a coral é falso ou não. Saia correndo, fique longe, não chegue perto, tá bom? E se caso for picado, corra para o médico. É melhor você ir à toa do que você morrer porque não foi, tá bom? Agora, o requisito 9, ele pede então para comparar lagartos, tartarugas e cobras. Então é o seguinte, nós vamos comparar esses animais também no próximo vídeo, tá bom? E agora nós temos o requisito 10, o último requisito da especialidade,
Ele pede para você, desbravador, encontrar na Bíblia 3 histórias que tem répteis na história. Então é o seguinte, nós temos a história de Gênesis 3, de Eva e a serpente, Êxodo 7, de Arão com a vara que virou serpente. Temos também a história de Moisés lá com o povo no deserto, que as cobras estavam picando, e ele fez um maço, colocou uma cobra de bronze no meio, e as pessoas olhavam para a cobra e elas não morriam. Então tem várias histórias na Bíblia que apresentam répteis. Vocês vão ter que escolher 2 para falar na sua especialidade, tá bom? Então é o seguinte, esses foram os requisitos da especialidade e agora vocês façam um trabalhinho, façam a prova, os desafios conforme o clube de vocês. E é isso, tchau galerinha!